Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta com vocês falando sobre como se dá o planejamento sucessório através de uma holding familiar. Eu comecei essa série de vídeos falando um pouco sobre o porquê não utilizar os outros sistemas de planejamento da sucessão, os outros sistemas ordinários mais comumente utilizados na sucessão de bens do titular de uma herança para os seus herdeiros. O primeiro foi o inventário, falei um pouco do porquê não o inventário, o segundo o testamento e depois falei da doação de bens em vida com reserva de usufruto. Pois bem, como funciona através de uma holding? Na holding o sistema funcionará da seguinte maneira. A pessoa transfere todo o seu patrimônio para dentro da holding, e aí nós já tratamos um pouco aqui do como isso seria. Isso se dá normalmente através da integralização do capital social dessa holding, e transfere esse patrimônio para dentro da holding, e uma vez que a holding passa a ser a dona de tudo, e aí ele vai seguir o caminho similar, mas é similar, à doação de bens em vida com reserva de usufruto. Ou seja, ele vai pegar todas aquelas cotas de capital social, e aí não são mais os bens que serão doados, mas pegarão as cotas do capital social daquela empresa, daquela holding, e fará uma doação para os seus filhos, e para os seus herdeiros, não importa se é filho ou não, para os herdeiros. Ele vai doar todas as cotas do de capital social para os seus herdeiros, sejam eles aqueles herdeiros hereditários, seja aqueles escolhidos por ele, enfim, para quem ele quiser deixar. Ele vai fazer a doação, respeitando, obviamente, a legítima, essa coisa toda, mas vai fazer uma doação das cotas do capital social. E aí, meus amigos, eu quero falar uma coisa para vocês. Na hora que você vira para o sujeito e fala para ele que ele vai pegar todos os bens dele, vai colocar em nome da empresa e ele vai doar tudo agora, hoje, para os filhos, a tendência é que o cara fique doido com isso. E que isso cria uma espécie de rejeição de imediato. Por isso que é importante você estabelecer para ele os critérios disso. Na verdade, essa doação das cotas de capital social para os herdeiros é uma doação com reserva de usufruto, mas é um usufruto diferenciado. Ele é cercado de um conjunto de cláusulas, um conjunto de institutos que protegem principalmente o próprio dono, o próprio doador, o próprio autor da herança, futuro autor da herança, né? E ele fica protegido de uma maneira que é como se fosse na prática é isso mesmo, é uma doação só de papel, meramente burocrática e sem nenhum efeito prático da transferência de domínio de nada. Então, não adianta também só dizer isso para ele até aqui. É preciso explicar ponto a ponto, tintim a tintim, caminho a caminho, cláusula a cláusula do que pode ser feito para isso. E aí nós vamos fazer a partir de agora um videozinho para cada uma delas, porque senão fica extremamente longo. Hoje aqui a gente já trata dizendo o seguinte, olha, vai ser uma doação com reserva de usufruto. Ou seja, o autor da herança, o dono do patrimônio, o patriarca, a matriarca, eles têm todo o patrimônio, transformam em cotas de capital social esse patrimônio, doam para os filhos, porém eles continuam com usufruto das cotas. E, por conseguinte, eles têm o usufruto de todos os bens representados por essas cotas. São eles que vão poder vender, são eles que vão poder alugar, são eles que vão ficar com o produto da venda, com o produto da locação, seja com o que for. Tudo vai pertencer a eles e não aos filhos, não aos herdeiros ainda, né? E isso a gente vai passar então, vamos continuar explicando no próximo vídeo. A gente se encontra lá, um forte abraço, fique com Deus.